Bom, chegamos ao momento mais importante. É o momento de se ouvir a voz de Deus. O culto racional tem 3 momentos fundamentais: o louvor, o serviço ao dizimarmos e ofertarmos, e o momento de se ouvir a voz do Espírito Santo. É com sabedoria, temor, tremor que estou neste momento para lhe falar sobre o anjo que tem um evangelho eterno e os juízos de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Você que ama a palavra. Apocalipse capítulo 14, estamos estudando verso por verso. E hoje os versículos 6 e 7. Está João na ilha de Patmos, no dia do Senhor, era um domingo, estava recebendo uma revelação, e ele disse: eu vi um outro anjo voando pelo meio do céu. E este anjo tinha um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. E esse anjo dizia em grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória, aleluia, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Que chamado, que precioso. Abra agora o seu coração, rasgue o seu coração, torne-se sensível, para que você não ouça o Miguel Ângelo, você ouça Deus falar ao seu coração. Oremos a Deus. Pai amado e bendito, Tu buscas os verdadeiros adoradores, e a palavra diz: adorai. Nós estamos aqui em atitude de submetimento e de adoração. O meu coração está tão apaixonado por Jesus, tão íntimo com o Pai, que eu tenho convicção que não sou eu mais sobre esse altar, é Cristo em mim, a esperança da glória. Fala, Deus, traz a provisão da palavra, traz a revelação da palavra, traz-nos, ó Deus, as profundezas do Teu coração, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que são selo do meu apostolado. Eu gosto de lhe tratar como João tratava a igreja, diz: meus filhinhos. Eu gosto desta intimidade com a igreja. Eu estou aqui, eu sei que a ninguém devemos chamar nem de guia nem de pai, mas eu estou aqui na função do mais velho, do pai espiritual. Meus filhos, neste capítulo 14, versículos 6 e 7, João, na ilha de Patmos, traz uma revelação sobre 3 anjos que proclamam os juízos de Deus. Você se lembra no versículo 6, ele diz: eu vi um outro anjo. No versículo 8 ele diz, versículo 8, seguiu-se um outro anjo. No versículo 9, seguiu-se a estes um outro anjo. Então, ele disse que viu um anjo que estava voando no meio do céu, que tinha um evangelho eterno, e a sua voz, diz o versículo de número 7, Apocalipse 14, 7, diz que era uma grande voz.
Você sabe que quando Deus se manifesta, todas as vozes se submetem. Diz que o anjo tinha uma grande voz. E eu creio que esta voz está ecoando, cheia de glória, e chegou ao nosso ministério esta noite, e quizás a milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, pelo satélite. Esta grande voz continua dizendo: temei a Deus. Você sabe que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Eu creio que é uma das grandes, essenciais necessidades do povo de Deus, aprender a viver o Evangelho com temor e com tremor. Aliás, Paulo disse isso, que nós deveríamos de cuidar da nossa salvação com temor e com tremor. E ele disse que essa grande voz dizia: temei a Deus, dá-lhe glória, é chegada a hora do seu juízo. Então, no livro do Apocalipse, há um grande destaque para o ministério angelical. Claro que a Bíblia toda é permeada do ministério angelical, e no livro do Apocalipse, em particular, há um destaque, porque Deus usa os anjos como mensageiros celestiais. São eles que dirigem os louvores nos céus, são eles que executam os juízos de Deus, são os anjos que constituem os exércitos que lutam contra Satanás e as suas hostes, e são os anjos que advertem os homens na terra, dizendo: o juízo de Deus é chegado. Então, nós entendemos no nosso ministério que a revelação da graça de Deus nos torna pessoas sensíveis, tementes. E você sabe, nós temos um ouvido que tem uma característica muito importante. Nós não temos apenas uma orelha com cartilagem, bigorna, martelo. Nós temos mais do que isso. Nós temos ouvidos de ovelha. Nós temos tímpano ovelino, porque nós somos capazes de ouvir Deus falar. E claro, ele disse que neste versículo 6, vamos voltar lá, de um anjo voando do céu, e ele tinha um evangelho eterno para pregar a todos que se assentam na terra, nação, tribo, língua e povo. Tendo um evangelho eterno. O original grego disse: Erronta evangelium haianion. Um evangelho eterno. O que significa evangelho? Evangelho significam boas notícias, boas novas, palavra firme de Deus. É um anúncio que tem vigência eterna, porque diz que esse anjo estava pregando o evangelho eterno. Meu amado, o evangelho que traz a salvação e manifesta a glória de Deus não é o que é chamado de evangelho da lei. Paulo explicou isto em Gálatas. Ele disse: a mim me foi dada a revelação do evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A Pedro, o evangelho da lei, aquele que é para os judeus. Ele disse: o evangelho da incircuncisão, para mim, Paulo, o evangelho da circuncisão, a Pedro, para os judeus. Então, o anúncio desta vigência eterna é a revelação da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus, o Senhor mandou um anjo gritar pela terra, é um anúncio para ser observado e para ser obedecido. E diz que há na terra todas as nações, tribos, línguas e povos. Então eu queria que você soubesse que o evangelho eterno, e eu vou aqui com muito temor e tremor lhe dizendo,
que é parte deste ministério apostólico e profético dos últimos tempos, reproduzir este ministério angelical. Eu creio, e vou lhe dizer isto com temor e tremor, com a mão sobre a Bíblia, que este ministério faz parte deste grito deste anjo. Porque nós estamos fazendo ecoar pelo satélite, por toda a terra. Nós estamos aqui, um grupo, no dia das mães, à noite sempre um pouco mais encolhido, mais tímido, mas a palavra está correndo. A palavra está correndo, e vou lhe dizer, está correndo de forma dramática, precisa, com força, com poder, com autoridade, porque este é o evangelho eterno que toda a terra, nação, tribo, língua, povo, todos têm que ouvir. Ou seja, o mundo não precisa de ouvir mais nada a respeito de Moisés. O evangelho eterno é a graça de Jesus. Vocês sabem, nosso ministério não tem mais nada a ver com Moisés. Nós neste ministério não temos sacrifícios. Moisés mandava matar animais, queimar gordura, vigiliar, noites sem dormir, jejuns grandes, mas agora o nosso sacrifício é diferente. Em Romanos 12:1 disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então o nosso sacrifício não é mais ficar de joelhos em cima de um lápis, lambendo o pó da terra, subindo a um monte, passando uma noite, 2, 3, 10 noites sem dormir, 15 dias sem comer. Estes sacrifícios não são parte do evangelho eterno. O sacrifício agora é o nosso corpo, que se apresenta diante de Deus como um culto racional. Este é o único sacrifício. Então nós não temos mais nada a ver com os sacrifícios da lei. Amado, por favor, não sou contra nada, não sou contra ninguém, pelo contrário, mas eu lhe digo, você não precisa de fazer nenhum sacrifício, porque o evangelho eterno é a graça de Deus. Você sabe que Moisés circuncidava o prepúcio dos homens, era um sinal de pureza no meio do povo de Deus. Hoje o sacrifício da circuncisão não é mais no homem. Diz em Colossenses 2:11, nele foste circuncidados não por intermédio de mãos, ou seja, não é o rabino que pega aquela pedra afiada e corta o prepúcio do homem. Agora diz, não é mais mãos, mas é no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então o evangelho eterno não é a lei. A lei diz que você perde a salvação, que Jesus apaga o teu nome do livro da vida, que o demônio pode te agarrar e te levar para o inferno. Isso é a lei. Isso não é a mensagem dos últimos tempos. Não foi isso que João, naquela ilha de Pátmos, naquela caverna, ele não viu isso. Ele viu um evangelho eterno. O mundo está cansado de religião. A igreja chamada Igreja de Jesus Cristo está enferma por causa da lei. A lei é o ministério de condenação e de morte. A lei é escravizadora. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele escreveu a carta magna da liberdade cristã. E ele disse, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Está feito. Os hispânicos dizem, está hecho. Os americanos dizem, it's done. Então ele diz, foi para a liberdade. Não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Então a nossa carta magna, a nossa carta de alforria, não foi dada pela princesa Isabel, foi dada pelo livro de Gálatas. Somos livres, diga, eu sou livre. Tenha fé para dizer outra vez, eu sou livre. Por causa de Jesus e do evangelho eterno. Então, diz que esta palavra tem que ser pregada por toda a terra. O que se chama pregar a palavra? Chama-se evangelizar.
E não se evangeliza dizendo, pegue um pedaço aqui da cruz de Cristo, óleo ungido, sal que veio do Mediterrâneo. Não se evangeliza com sacrifícios e abluções, não se evangeliza com fogueiras santas. Se evangeliza quando se ensinam as verdades de Deus, a soberania do Todo-Poderoso. Aquele único deve ser adorado e glorificado. E Deus está dizendo por este anjo que ninguém sobre a terra ficará sem ouvir esta palavra. Nós estamos agora em 123 países. É pouco, são 189 países reconhecidos pela ONU. Ainda nos falta uma área desta terra. Eu entendo porque que o Espírito tem colocado no meu coração que nós vamos ter que ter as antenas, ligar a satélites, transmitir, porque este é dos poucos ministérios que pregam a graça de Deus. A Igreja Cristo Vive é parte desse anjo que proclama o Evangelho eterno. Não é o Evangelho da lei, é o Evangelho eterno. Então o mundo inteiro, eu vou lhe dizer isso, doa quem doer, custe o que custar, o mundo inteiro ouvirá o Evangelho eterno. Isto vai acontecer porque isto é parte do juízo de Deus. As ovelhas ouvirão, os cabritos vão rechaçar. E por que Deus fala num Evangelho eterno? Porque são os propósitos que Deus implantou desde a criação até a eternidade. Você sabe que a graça de Deus foi revelada a quem em primeiro lugar? 430 anos antes de Moisés, foi revelada a quem? Abraão. Diz que Deus achou graça com Noé. Então a graça de Deus sempre foi o propósito do Senhor. Em Efésios 3, 9 a 11, ele diz: manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, aleluia, não é o governo, não é o sindicato, não é um grupo, ele diz pela igreja. Olha a responsabilidade que a igreja tem. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Viu o que o anjo disse? Paulo está dizendo a mesma coisa. Ele diz: os principados, as potestades nos lugares celestiais, versículo número 11, segundo, olha outra vez, o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. O eterno propósito é a revelação dos desígnios da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 1, 2, Paulo continua dizendo: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Por isso é que é o Evangelho eterno. O Evangelho não é a lei, o Evangelho não são abluções, não são sacrifícios, não é pagar o preço, não é batizar nas águas, não é passar uma noite no deserto, não é subir aos montes. É o Evangelho, é a revelação destes mistérios que trazem esperança de vida eterna, não trazem condenação, não trazem medo, é a esperança da vida eterna. Então, por isso é que estes três anjos do capítulo 14, olha o que referiu o versículo, capítulo 8, versículo 13. Então eu ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm que tocar. Isto no capítulo 8. Agora você viu no capítulo 14 os três anjos tocando a trombeta. Só o verdadeiro Evangelho, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, tem a capacidade, tem a força, tem o poder para lutar e contradizer o culto do anticristo. Então vou lhe dizer, amado, é um erro fatal qualquer envolvimento com algo ou com alguém fora de Cristo. Esta semana
O companheiro de peregrinação, o Papa Francesco, foi ao meu país de origem, em Portugal, e santificou os pastorzinhos de Fátima. Deixe-me lhe dizer com voz de autoridade, nunca existiram pastorzinhos de Fátima. Não existiu, nunca existiu nenhuma manifestação de Fátima. É porque havia sido proclamada a República em 10 de outubro de 1950, e era necessário, aliás, 1915, e era necessário tirar o foco da República, porque a monarquia portuguesa sustentava a Igreja Católica. Quando a República foi implantada, eles tiraram as verbas da Igreja Católica. Então eles disseram, bom, a única forma de nós apagarmos o foco da República é criar um fenômeno. E criaram o fenômeno dos 3 pastorzinhos com o milagre de Fátima. Não, não, não. O Papa sabe que isto não é verdade. Testemunhas dos dias de então e muita literatura, farta literatura, diz que isso aqui não é verdade. Mas milhares e milhares de pessoas estão sendo convencidas pelo anticristo que isso é verdade. Então, amado, eu vou lhe dizer com temor e com tremor, fora do Evangelho eterno, fora das boas novas de grande alegria, fora da graça, é falso, é erro, é desastre. Isto o anjo gritou. Só Jesus é digno de adoração. E nós temos que rejeitar como homens e mulheres de Deus tudo que é falso Deus, porque se é falso, vem de Satanás. A graça de Deus é o único evangelho eterno. É o único evangelho imutável. É o único que prega o Cristo ressuscitado. A graça de Deus é o contraste com o falso. O evangelho da graça é o poder de Deus, disse Paulo, escrevendo a Roma, no 1º capítulo, versículo 16, o Senhor diz, não me envergonho do evangelho. Quem não se envergonha do evangelho? Diga glória a Deus. Diga, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. Diga, poder de Deus. Diga uma vez mais, com força, é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, seja ele judeu ou grego, gentio ou da nação de Israel. Quando uma pessoa crê no evangelho é porque ela foi eleita, escolhida, separada, predestinada para crer, porque o cabrito não crê, o lobo não crê, o joio não crê. De graças a Deus, você está no lugar que te ensina a verdade e você crê. Você é ovelha, você tem o poder do evangelho, que é o poder da sua salvação. Se você morresse agora, neste instante, você iria para o seio de Abraão, você iria viver a eternidade consciente, porque você é salvo. Diga, eu sou salvo, porque eu creio em Jesus. Eu confessei o Senhor com os meus lábios e criei com o meu coração. E quem lhe pode asseverar esta salvação? A garantia que quando você fechar os teus olhos, quando eu fechar os meus olhos, quando o coração pela ciência diz que bate 2 bilhões de vezes, e então entrarmos em colapso, quem pode garantir que nós não vamos ficar apenas num cemitério virando pó? O evangelho eterno. Por isso, irmão, não tenha vergonha de dizer aonde você estiver que você é um cristão salvo. Porque nós vivemos num tempo terrível. As pessoas muitas vezes se sentem como camaleão. Estão no lugar político, eu não sou crente. Estou no lugar da sociedade, eu não sou crente. Estou na igreja, eu sou crente. Você não é crente na igreja, só. Você é crente 24 horas por dia. E dos seus lábios tem que sair uma confissão que você não se envergonha do evangelho, porque ele é o único caminho que leva à salvação. Maria não pode salvar, a padroeira Aparecida não salva, Fátima não salva, Santiago Compostela não salva, nenhum outro nome.
Então Deus está chamando hoje, através do anjo, para que nós o ouçamos. Jesus está dizendo: vem, beba de graça. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba da graça, da água da vida. Diga: eu recebo. Eu recebo. Este é o caminho da salvação. A nossa vida não pode terminar no caju. A nossa vida não pode terminar no parque de paciência. Ainda que morra, viverá. Então a nossa igreja, graças a Deus, tem esta tarefa. Bispas, nós temos esta tarefa de proclamar a grande proclamação, o Evangelho eterno, o Evangelho que pertence à eternidade, os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Por exemplo, Pedro chamou de palavra incorruptível. 1 de Pedro 1:23. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A graça de Deus vive e é permanente. O grande poder espiritual da salvação vem pela palavra, através de Jesus. Paulo disse: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Colossenses 1:28 diz: o qual nós anunciamos e advertimos a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria. Veja, o anjo mandou ensinar isto. Eu hoje compreendo, amado, o que se passou. Hoje não, sempre compreendi. Em 1986, quando eu comecei a proclamar o Evangelho eterno, amado. Quando nós começamos a pregar a soberania, pregamos a predestinação, a eleição, o falso livre-arbítrio. Oh, amado, o mundo inteiro pulou em cima das minhas costas. Não pode. Isso não é assim. Salvação se perde. Até aqui me ajudou o Senhor. Daqui para frente eu não sei o que vai acontecer. Deus é mentiroso. É impossível que Deus minta. O que a igreja de Jesus tem feito? Ele disse: das minhas mãos ninguém pode arrebatar. O que a igreja de Jesus com esse evangelho da lei tem feito? Você pode perder a salvação, Deus apaga o teu nome do livro da vida. Meu amado, é eterno ou não é eterno? Então a galera, meu genro amado, pulou em cima do seu sogro. Pularam em cima de mim, era na televisão, era na rádio, era um fogaréu o dia inteiro, ameaça. Você sabe que até me mandaram matar. Nego ficou tão desesperado de conhecer esta verdade, que me deram mais de 100 tiros no meu carro, amado. Quase, se a minha filha Ana estivesse dentro do carro, teria morrido, que o lugar onde ela costumava ir, abriu um buraco, um rombo desse tamanho. Puseram gente aqui, eu não vou dizer por questões restritas, mas puseram gente aqui, 5 táxis parados aqui na porta, cheio de gente armada, de uma certa denominação, mandaram um telefonema para minha casa: vamos acabar com a tua raça, você vai morrer. Ouça, eu não morro, eu vivo, amado. Eu e você somos parte deste anjo que tem que proclamar a verdade do Evangelho a toda criatura. Porque você mais ouve falar no Brasil é: estou desviado, o diabo me levou, eu ia bem, mas tinha casca de banana, eu não jejuei, então vou para o inferno. É isso que você ouve. Isso não são boas novas. Isso não são boas novas. A pregação da graça de Deus antecede o juízo final. Por isso é que nós dizemos na nossa igreja: só graça, só fé e só glória. Então não tenha medo, você está no lugar seguro. Pastor, mas se o senhor estivesse hoje oferecendo o óleo de Israel, nós teríamos aqui 3 voltas ao quarteirão. Pois é, tem gente que gosta da mentira. Aliás, Deus até permite o erro, porque as pessoas não dão ouvidos à verdade, gostam da mentira de Satanás. O problema é de quem gosta.
aparência de santidade, culto de si mesmo, ego inflado, autoritarismo espiritual, está aí tudo aí. Nós nesta igreja estamos no pó, meu amado. O apóstolo deste ministério desceu do pedestal há muito tempo. E não adianta lutar contra os juízos e os desígnios de Deus, porque o que Deus estabeleceu se cumprirá. Paulo disse em Romanos 16, 25 a 27, ora aquele que é poderoso, diga glória a Deus. Mas não diga assim, glória a Deus. Se você estivesse no Maracanã, como é que você gritaria? Vasco! Não diria isso? Então vamos também para o teu clube. O que é que você diria? Flamengo, Mengo, Mengão. Então agora usa o teu pulmão, a tua corda vocal e diga glória a Deus. Isso. Tem que balançar, tem que balançar. Tem que balançar em a nossa fé. A fé dos eleitos, a fé dos escolhidos, a fé santíssima, a fé poderosa de Deus. Ui, eu sinto a presença de Deus. E agora já chegou o ar-condicionado e eu posso gritar mais, amado. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Versículo 26. E que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé, entre todas as nações. Ao Deus único, diga ao Deus único, sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, amém. Quem faz isto acontecer é a graça de Deus. Vamos voltar a Apocalipse 14, 7. Porque ele disse, que ele dizia em grande voz, amado, não é para fazer oração silenciosa, não. Aqui nós não temos oração silenciosa. Agora, oração silenciosa. Agora, posição de zen. Aqui, amado, aqui o povo fala. Aprendeu a confessar a palavra de Deus. Aqui não há ninguém mudo diante do Senhor. Amado, aqui todo mundo proclama a verdade. E diz que ele disse em grande voz, temei a Deus, quem teme a Deus, diga amém. Dá-lhe glória, quem dá glória, diga amém. Você sabe por quê? É chegada a hora do juízo. É chegada a hora do juízo. Temei, dá-lhe glória, adorai. Isto é urgente, meu amado. Como é que você ouve um hino conforme o que se cantou hoje aqui, amado, e você fica de braços cruzados? Descruza. Você não sabe que braço cruzado é rejeição? Perna cruzada é X de rejeição? Você está rejeitando Jesus? O anjo está dizendo que não existe outra palavra, não existe outro caminho, nem outra verdade. Ele mandou gritar, por isso é que eu estou aqui a pleno pulmão, meu amado. Temei a Deus, dá-lhe glória, é chegada a hora. Então isto é urgente. Isto não é um convite. Eis que estou à porta e bato. Abra a porta, Cisporina. Não. Abra a porta, Godofredo. Se você me abrir a porta, eu vou te dar um carro, um Audi 6.4. Abra, me dá uma chance. Não, não quero você, Jesus, porque eu estou servindo aos meus santos da igreja. Não quero. Eu vou bater aqui na vizinha. Vizinha, dá uma chance. Eis que estou à porta e bato. Esse é o Deus da Bíblia, mano. O Deus que disse, quando a terra era um caos, vazia, sem forma, ele disse, sol! E o sol apareceu. Lua, haja sol, haja luz. Animais, tudo que há sobre a terra. E depois ele vem frágil, capengando. Posso entrar? Você quer usar o seu livre-arbítrio, filhinha Cisporina? Godó, você me dá uma chance?
não dou chance porque eu sou o último biscoito do pacote. Eu sou a fina flor do abacateiro. Toda a fina flor do abacateiro acaba com 7 palmos de terra em cima, meu amado. A hora é de temer a Deus. É um chamado a temer a Deus, a honrar. O juízo está chegando. Apocalipse 6:17 já tinha anunciado. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que se aguenta? Quem é que pode dizer: eu garanto o meu taco, eu não preciso de Jesus? Com temor e respeito, mas eu quero dizer ao mundo: o juízo de Deus está chegando sobre a terra. Não adore a criatura no lugar do Criador. Você sabe, a humanidade tem estado em rebeldia contra Deus. Estão adorando a criatura no lugar do Criador. Romanos 1:25 diz isto: olha, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles estão adorando e servindo a Fátima, Aparecida, aos deuses desta terra, no lugar do Criador. Ele é bendito, eternamente bendito. Então existe uma guerra contra a verdade de Deus. Aí vem os humanistas, os racionalistas, os evolucionistas, e essa gente toda tem negado a existência do Deus único. São coisas vãs, disse o anjo. Atos 14, versículos 15 a 17, ele disse: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Pastor, o que são coisas vãs? Mapa astral, signo, carta de tarô, cartomante, cigana, borra de café, ocultismo, mesa branca, mesa preta, 7 pés, 4 pés, catular a língua, o alto da cabeça, planta dos pés. O que é coisa vã? Tudo que não oferece eternidade, tudo que não dá segurança. E ele disse: olha, amado, você faz isto, nós anunciamos o Evangelho para que você se livre das coisas vãs. Versículo de número 16: o qual nas gerações passadas permitiu a todos os povos que andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então o anjo continua proclamando. Você sabe, a guerra que tem havido no mundo espiritual, amado, para que a igreja não tenha o seu satélite. Nós montamos aí uma antena, já tem mais de 10 anos. Comprei os computadores, está tudo aí. E eu sei como é que o mundo luta, as trevas lutam, porque sabem que este ministério é parte desse anjo aqui. Então a grande voz está convocando a terra. Presta atenção à mensagem do Evangelho eterno. Ele diz: temei a Deus. O Senhor está dizendo: tira o supérfluo da sua vida, tira o mundanismo da sua vida. O Senhor não está fazendo um convite melífluo. Deus está dando uma chave da vida. Ele não está fazendo um convite melífluo, frágil, um convite humano. Ele é o grande Deus, Ele é o Rei de Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele quer receber glória, ser adorado. Ele está dizendo: nada pode usurpar a minha posição. Nada pode usurpar a posição de Jesus Cristo. Ele quer ser adorado em espírito e verdade.
Então esta igreja, senhores que usam as suas mídias, os seus posts, o seu Facebook, Instagram, Snapchat e tudo isso que Deus colocou à nossa disposição, proclame mensagens, passe as nossas mensagens, amado. Às vezes vem uma mensagem, um demônio qualquer, tem 50 milhões de pessoas, e uma mensagem da graça de Deus fica ali com 1000. Pega a mensagem, bote nas suas mídias, divulgue, pregue contra a idolatria, pregue contra a falsa religião, os deuses desta terra, a vã idolatria. Abandone o que é menor, inferior, fútil. Abandone aquilo que escarnece e desonra a Deus, mas com absoluta dependência de Deus. Temam. Temam. A Ele, somente Ele, a glória. Somente a Jesus Cristo a adoração, amado. O anjo está dizendo isso. Tema! Mas domingo tem chuva, eu não venho à igreja, apóstolo. Domingo tem calor, eu vou para a praia. Temam! Adore-o! O juízo de Deus está chegando. Esta terra conhecerá a glória de Deus. Que cristianismo se vive hoje, amado? Tudo está em combate com Deus. Se é chuva, se é sol, se é noite, se é bala, as pessoas, onde está a vida convertida? Porque eu tenho visto com dor na minha alma como é que os cristãos do Oriente Médio, amado, o exército islâmico chegaram e disseram: é só negar Jesus Cristo, amado. Diz que Allah, não digo, então ajoelha, vai cortar o pescoço. Eu ajoelho e corto o pescoço. Não negam Jesus, amado. Na cultura ocidental se nega Jesus. Dízimo, não, dízimo é da lei, dízimo não é de Deus, dízimo é não sei o quê. Não, ir à igreja todo dia, imagina, eu tenho que ver o Faustão, pô, louco, eu tenho que estar ligadão com o caldeirão do Hulk, eu tenho que estar ligadão com esses velhacos que estão acabando com o Brasil. Sabe, onde está o seu cristianismo? Onde está o seu temor? Onde está o dia do Senhor para esta humanidade, amado? Temam! Ou não pense você que o juízo de Deus já não chegou? O juízo de Deus já chegou. Se você for ver as profecias deste ministério, temos profecias que revelam o que se está passando hoje no Brasil, amado. Desde 2005 que o Espírito Santo está falando por este ministério. Eu vou lhe dizer com muito temor e tremor, Deus está usando os pequeninos para envergonhar os sábios, amado. Ele quer temor a Deus. Você não pode vir ao culto com chinelinha havaiana. Havaiana é para andar na beira da praia. Você não pode vir ao culto com bermudão. Bermudão é para caminhar no calçadão da Barra para tirar arteriosclerose e diabetes. Você não entra num tribunal diante de um juiz de chinelo havaiana nem de bermudão. Você não comparece perante um juiz, um desembargador, ou um presidente da república, ou um ministro de Estado. Estamos aí numa boa. Ei, cara, chefe, tudo bem, chefia? Chefia? Deus chefia? Não, porque o cara lá de cima. O quê? O cara lá de cima? Você não está vendo o juízo de Deus? E cada vez o cerco se aperta mais. Ele quer ser temido, adorado, glorificado, exaltado, magnificado, porque Ele é o caminho da salvação, Ele é a salvação, Ele deixou a palavra, o Evangelho eterno. E eu quero que a tua boca e a minha boca sejam a boca desse anjo,
que está gritando nos céus: creia em Jesus, submeta-se, renda-se, entregue-se, porque o dia está chegando, o final está chegando, ele vai voltar. Quando João teve esta revelação, há quase 2000 anos atrás, ele disse: o anjo grita. Quem é esse anjo que está gritando pela terra toda? Este ministério. Por isso é que nego luta contra a nossa igreja. Por isso é que eu vou dizer ao mundo espiritual: não adianta trancar verbas para não chegar a esta. Não adianta, amado. Quando Deus age, é questão de tempo. Não, porque para se ligar a um satélite, amado, custa $50 mil por mês. São 150 mil reais. Para ligar em 6 satélites, multiplique por 6, dá R$1 milhão. O que é R$1 milhão? Pergunte na Petrobras, o que é R$1 milhão? O que é? O que é? Então o inimigo está doido, está enfurecido, ele pula na jugular para que o dinheiro não chegue, para não se fazer a obra. Ontem tínhamos aqui um grupo grande, tivemos R$5 mil de ofertório. Eu sei que o demônio pulou em cima da jugular das questões financeiras, para as pessoas terem medo. E quando eu vi aquele homem na semana passada, agora na quinta-feira, dizendo: olha, eu dei a minha casa na região dos lagos, eu dei a minha lancha 34 pés, eu dei a minha ranha, eu dei isto, eu dei aquilo para a obra, eu quero ver Jesus. E eu perguntei a ele: qual Jesus é o da sua igreja? O senhor sabe, o senhor conhece o Jesus da Bíblia? Não, eu conheço Fogueira Santa, subida do Monte Sinai. Isso é Jesus. Isso não é Jesus. Isso é Moisés. Moisés não salva, Maria não salva, a padroeira não salva. Ninguém salva a não ser Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, amados, encha aí sua vida de coragem, e que nesta semana você seja um anjo para proclamar o evangelho eterno da salvação eterna no seu lugar de trabalho, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. Diga às pessoas: adore-o, temo. Ele vai voltar. E quando tocar a 7ª trombeta, e nós vamos estudar isto, diz que a igreja será arrebatada, amado. Qual igreja? Da fogueira santa, do comércio com o povo, do mercantilismo, da lei de Moisés? Ou é a noiva ataviada de branco, sem manchas, sem rugas e sem defeito? Qual é a igreja? É a chapa na porta de um templo? Ou é Jesus, o Senhor da igreja? Qual é a igreja que vai ser arrebatada? Vem, ele vai voltar, minha amada. Eu teria muito mais, mas já são 8h05, amado. Temos que ir, voltar para casa. Tem irmãos aqui cheios de fome. Aqui tem gente desde manhã na igreja. Se onde chegar a casa, comer aquele esparguete cheio de maionese, que faz um mal terrível. Eu vou terminar com muito amor, muito carinho, e vou lhe dizer: amado, que você seja um anjo para muita gente nestes dias. Sabe, rendas, não deixe ego, não deixe soberba, não deixe vaidade, seja simples. Cada pessoa que Deus colocar no teu caminho, fala de Jesus, diga que Jesus é bom, reconcilie pessoas com Jesus Cristo. A hora é esta, o anjo falou, e a igreja diga amém. Diga outra vez amém. Outra vez amém. Agora um grito de aleluia! Vamos lá igreja.
Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, cumpri a minha missão. A palavra foi semeada. Ela já está dando frutos. A 30, a 60 e a 100 por um da semente. Ensina-nos, Deus, a temer o Teu nome, Pai. A Te adorar. A Te exaltar. A pregar o Evangelho eterno. Sem medo, sem vergonha. Em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diga: amém, amém e amém. Vamos todos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final para os que já têm que voltar. E nós vamos cantar aquele hino. Bispa Alda, venha para o altar. Vamos, coral. Eu quero terminar este dia com essa exaltação ao Senhor. Quem precisar de voltar, fique em paz. Você tem uma semana vitoriosa. A bispa vai dar a bênção final. Glórias a Jesus. Levante as suas mãos para o altar. Obrigada, Senhor, por esta noite maravilhosa, Senhor. Obrigada porque nós servimos aquele que está vivo, que reina. E obrigada, Senhor, porque foste Tu quem nos escolheste a nós. Nós sairemos daqui crendo, Senhor, que Tu dará ordens aos Teus anjos, que nos guardarão por onde andarmos, Senhor. Que Tu irás proteger os nossos lares, as nossas vidas, porque Tu és um Deus que tem cuidado de nós. Saia daqui preparado para receber o melhor de Deus nesta semana para a sua vida. Nunca pense que Deus tem pouco. Deus tem o melhor para você. Graça e paz em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães ainda.